Após ter feito um grande jogo, Dimitri Payet teve uma atitude gigante, um gesto importante com o Ryan, que a gente vai falar aqui para vocês. E olha, vamos falar também sobre atuações, analisar o Cocão, Max Domingues, também falar sobre o Galdames e a dupla PH e Puma, que vem funcionando bastante no Vasco. E com atraso, o Puma vem sendo utilizado numa posição que já jogou lá no Uruguai. E também sobre o planejamento do Vasco para a preparação para o Clássico. O Vasco terá alguns dias de folga. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Já te convido a se inscrever, a dar uma moral pra gente, vem fazer parte do nosso canal Comenta Léo Vascaíno. E depois de uma noite de fortes emoções, né, de um Vasco que começou com muito ímpeto, contra o Bahia. O Vasco teve chance de abrir 3, 4, 5-0 contra o Bahia, né? Mas, infelizmente, termina com um jogo. Infelizmente não, porque a gente ganhou, né? Mas a atuação do final do jogo ali preocupou, porque o Vasco teve até chances reais de ter tomado o empate. Léo Jardim salvou, depois o Ratão perdeu o gol. Mas, obviamente, foi uma noite especial para Dimitri Payet. Para mim, a melhor atuação de Dimitri Payet com a camisa do Vasco. Pela primeira vez fez 2 gols em 2 jogos, né? Vamos dizer assim. E quando o Dimitri Payet marca, o Vasco não perde. E obviamente, com razão, com louvor, foi eleito o craque do jogo contra a equipe do Bahia. E aí ele ganhou o prêmio de craque do jogo. Só que aí o Dimitri Payet, um cara que é gigante, um cara que sabe trabalhar, um cara que quer muito. Inclusive, desde quando surgiu aquela informação lá do GE que o Payet poderia deixar o Vasco, o cara voltou jogando bola e eu acho que virou um combustível a mais, além da chegada da família. Mas enfim, ele ganhou esse prêmio e entregou ao Ryan. Só que ninguém sabia disso, né? O Ryan hoje postou nas suas redes sociais agradecendo a postura, o gesto do Payet, que ganhou o prêmio de craque do jogo, mas deu ao Ryan. E o Ryan agradeceu bastante, a família do Ryan ficou muito agradecida. O clima no vestiário do Vasco foi um clima de muita comemoração, mas de emoção também. E o Payet demonstrou o quanto ele é gigante dentro de campo. Ganhando seu prêmio de craque do jogo, mas repassando para o Ryan. Ryan, inclusive, que teve uma pequena porrada no joelho, né, na hora no lance do pênalti. Depois torceu um pouquinho o pé ali naquele lance que ele sai da partida. Mas que, segundo o Rafael Paiva, a expectativa é que ele não tenha nada. Vai ser avaliado nesses próximos dias. E aí, eu digo uma coisa. Dimitri Payet é um grande jogador. Óbvio que a cobrança foi em cima das suas atuações. Mas quando ele tá bem, quando ele tá motivado, quando ele tá bem fisicamente, ele vai render. E o jogo de ontem foi prova disso. Dimitri Payet colocou o jogo no bolso nos 45 minutos iniciais e mostrou porque é um cara importantíssimo e que vale 1,5 milhão de salário, porque muita gente dizia que ele não valia, mas ontem ele falou assim, olha, vou mostrar que eu posso, vou mostrar que as críticas não me abalaram. E aí, além disso, teve outras atuações. Primeira coisa, gosto de falar muito disso aqui, ó. Tá na tela aí, o próprio Vasco compartilhou, PH e Pumita. Quem me acompanha desde 2023, quem me acompanha 2022, lembra que eu trouxe uma informação numa live, no análise do Puma. Inclusive, se você quiser procurar aqui no nosso canal, depois que você assistir esse vídeo, procura Puma Rodrigues Análise, que vai ter. Eu falava, olha, o Puma Rodrigues é um jogador ofensivo, atua muito como um ala, um jogador que chegou a jogar com uma linha de 3 lá na frente como ponta, e ele tá rendendo isso no Vasco. Puma Rodrigues e PH estão funcionando muito bem no Vasco. E é prova. E aí o próprio Puma Rodrigues falou na entrevista que ele dá ali na saída do jogo para o Sport TV, que ele já estava acostumado a jogar assim, tanto no Danúbio, eu falei ontem da Defensor Sport, mas é Danúbio, e o Nacional. Ele está acostumado a jogar isso. O Puma é um cara que tem soluções ofensivas. Ontem, para mim, o primeiro tempo do Puma foi muito bom. O Puma cria um lance de gol e depois cria um quase gol
com um lance feito aí pelo nosso querido Emerson Rodrigues, que o goleiro, o Marcos Felipe, acabou salvando. E tá funcionando essa dobradinha. Os dois estão jogando bem e para mim é o que melhor funcionou depois da saída do Adson. E vem mostrando que podem sim ser titulares do Vasco juntos. Espero muito que essa dupla dê ainda mais frutos nessa reta final de campeonato para o Vasco daqui. E aí, analisando ainda atuações, falar do Maxi Domingues. Jogador, infelizmente ele errou ali no lance que saiu o segundo gol do Bahia, mas mostrou mais uma vez que é um jogador muito útil ao Vasco. Jogando numa terceira linha de meio de campo, ele entra no lugar do Puma, só que aí depois há uma inversão. O Rafael Paiva joga ali Puma e joga ali o Emerson Rodrigues de um lado, o Paê de outro, ele passa a ser um terceiro homem de meio de campo, passa a funcionar como um terceiro homem de meio de campo, passa a receber algumas faltas ali, conduzir mais a bola. É um cara que tem muita qualidade, cara. Tá precisando se adaptar, tá precisando ter mais minutos, cada vez tendo mais minutos e se desenvolvendo mais. É um jogador que pode dar ainda muito mais a esse time do Vasco, esse Maxi Domingues. É um jogador de qualidade, é um jogador que chegou a jogar como um 10 mesmo, como jogador de criação. Enfim, é uma boa opção que o Vasco ganha nessa reta final. Ele se aproxima muito daquele jogo do Paulinho, né? De arraste, de ter uma boa condução de bola, de ter um bom passe. Ele dá 2 bons passes para o Alex Teixeira, que acaba perdendo ali aqueles lances. Mas é um jogador de muita qualidade. E aí, nesse campo ainda das análises, eu trago aqui Matheus Carvalho. A galera do Vasco Analytics, inclusive trouxe essa informação, abraço aos amigos aí da página Vasco Analytics, que faz muito bem o seu trabalho de estatísticas e muito mais, trouxe dados importantíssimos sobre o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho, durante o jogo contra a equipe do Bahia. Para você ter uma ideia, uma das estatísticas que chama bastante atenção é o Matheus Carvalho não ter feito nenhuma falta. Ele não fez nenhuma falta contra a equipe do Bahia. Só para você ter ideia. Segundo os amigos, ele acertou 92% dos passes. Tentou 53, acertou 49. Ele ganhou 71% dos duelos. Teve 7 duelos, ganhou 5. Efetuou 5 interceptações, foi o cara do Vasco que mais teve interceptações durante o jogo, e 3 desarmes. E mostra o quanto o Matheus Carvalho foi importante. Ele sai extenuado do jogo, e foi importante, e voltou a jogar como ele vinha jogando quando o Rafael Paiva coloca o Matheus Carvalho como titular do time. Enfim, é um Vasco que vem crescendo. Também gostaria de falar do Galdames, que deu bons passes, tentou ali, distribuiu bastante, principalmente quando tinha mais espaço antes do Bahia fazer as substituições. Também foi um jogador que rendeu bastante nesse time do Vasco. E é isso, cara. É o que eu falo sempre para vocês nas lives, nas minhas análises. Se o Vasco jogar aproximado, se o Vasco sobe um pouquinho sua marcação, mas que jogue aproximado, o Vasco vai ser letal ao seu adversário. Porque o jogo do Vasco é esse. Agora, se o Vasco tentar jogar como jogou nos últimos 8 jogos, afastado, distância, o Vasco não vai conseguir render. O jogo do Vasco é aproximado, com intensidade. Esse é o jogo do Vasco, esse é o jogo. Deu certo. Tamo junto, até a próxima. Saudações vascaínas e valeu. E lembrando, o Vasco vai ter folga os 2 próximos dias. O Vasco volta a treinar na quinta-feira e aí já avisando o Botafogo. Jogo na terça-feira, jogo que vai ter transmissão da Globo. Fique atento aí no seu, né? Anota na sua agenda aí. Vasco, então, 2 dias de folga. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima.